Por meros 10 centavos, Ricardo Bastos submeteu sua estagiária a uma humilhação pública diante do conselho inteiro. Um equívoco que lhe custaria tudo. Ele nem imaginava que, ao expor aquela ninharia, estaria entregando a ela a ponta do fio que a guiaria até os milhões de dólares que ele havia desviado. Parem a apresentação. A ordem de Ricardo Bastos soou como uma lâmina na quietude da sala de conferências. O silêncio tornou-se absoluto. Todos os olhares, que antes se debruçavam sobre gráficos de projeção de lucros, cravaram-se nele. Ricardo caminhou com passos lentos em direção à tela, seu terno caríssimo movendo-se com uma fluidez impecável, sem um vinco sequer. Ele esticou o dedo, apontando para um número insignificante no canto inferior da projeção. Helena, é esse o seu nome, correto? Os diretores sentados à mesa de mogno se curvaram para a frente. O ar na sala parecia mais denso. Lena sentiu suas bochechas arderem. Sim, senhor Bastos. Poderia me dar uma explicação para este número, para esta divergência? A palavra divergência escorreu de seus lábios com um desprezo palpável, como se fosse algo repulsivo. Ela engoliu em seco, a garganta fechada. É um ajuste de arredondamento, senhor. Apenas 10 centavos para compatibilizar com o balanço do último trimestre. Ricardo soltou uma risada. Uma risada seca, cruel, que ricocheteou pelas paredes da sala silenciosa. Ele se voltou para o conselho, gesticulando com os braços abertos. 10 centavos, o futuro do nosso conglomerado, senhoras e senhores, e estamos detidos por 10 centavos. Alguns dos executivos esboçaram um sorriso sem graça. Outros desviaram o olhar para seus documentos, visivelmente constrangidos. Lena desejou que o chão se abrisse e a devorasse. Sentia cada par de olhos como uma agulha em sua pele, o peso do julgamento esmagando seus ombros. Quando a reunião finalmente acabou, ela saiu quase correndo, mas a mão dele a interceptou no corredor. O aperto em seu braço era como uma garra de ferro. No meu grupo, não toleramos esse tipo de deslize. Ficou claro? O corpo de Lena enrijeceu. O perfume importado e caro dele era sufocante, invasivo. Como um homem tão obcecado por centavos podia ignorar os próprios milhões? De volta à sua mesa, no silêncio opressivo do andar que começava a se esvaziar, o universo de Helena se reduziu a uma tela de computador. O cursor piscava, com um ritmo impiedoso, sobre a célula da planilha que havia sido o estopim de sua humilhação. 10 centavos. A luz fria do monitor parecia atraí-la, e o piscar constante do cursor se metamorfoseou em outra luz, em outra cena. A luz agora era quente, amarelada. Um aroma de café recém-passado e bolo de milho flutuava no ambiente. Ela estava na cozinha de sua casa, segurando uma folha de papel como se fosse um prêmio, o coração acelerado no peito. Pai, veja, eu fui aceita. Seu pai, um homem de ombros largos e mãos marcadas por uma vida inteira de trabalho em sua modesta oficina mecânica, pegou a carta de admissão. Seus olhos, treinados para encontrar defeitos em motores, deslizaram lentamente sobre as palavras Grupo Bastos, e então pousaram nos dela, irradiando um orgulho que ela jamais esqueceria. Minha filha, você chegou lá. Ele a envolveu em um abraço apertado, um abraço que cheirava a graxa e a uma honestidade profunda. Você vai longe, Lena. Vai usar essa sua inteligência para fazer o bem no mundo. Mas aquela mesma cozinha abrigava outra lembrança de um ano antes. A luz era pálida, filtrada pela chuva que batia na janela. A mesa não tinha bolo, mas sim uma pilha de extratos bancários amassados e envelopes abertos com fúria. Seu pai estava sentado na mesma cadeira, mas parecia outra pessoa. O rosto sem cor, os ombros encurvados sob um peso invisível. Perdemos tudo, minha filha. A voz dele era um murmúrio rouco, falho. O gerente daquele banco. Ele garantiu que o investimento era seguro. O dinheiro da aposentadoria para a sua faculdade. Sumiu tudo.
Ver seu herói, o homem capaz de consertar qualquer máquina, totalmente destruído por números em um papel, acendeu uma fúria gélida dentro de Helena. Uma fúria contra a injustiça que se escondia atrás da matemática. Dias depois, no silêncio denso que tomou conta da casa, ela segurou a mão dele. A mesma mão forte, agora frágil e trêmula. Eu prometo, pai. Vou entender cada linha, cada cláusula, cada centavo. Ninguém nunca mais vai tirar nada da nossa família ou de pessoas como nós. Vou usar meu conhecimento para proteger, não para enganar. Foi um juramento, uma promessa nascida no fogo da perda e da impotência que experimentou naquele dia. O toque estridente do telefone de um colega ecoou pelo escritório vazio, quebrando a recordação. A luz fluorescente no teto pareceu mais agressiva, mais fria. O rosto de Ricardo Bastos, distorcido pelo desprezo, tomou o lugar do de seu pai em sua mente. A mesma prepotência, a mesma convicção de impunidade daqueles que se protegem com jargões financeiros e planilhas indecifráveis. A humilhação sofrida horas antes já não era um ataque pessoal, era uma violação de sua promessa. Helena encarou a tela. O cursor ainda piscava. 10 centavos. Um erro tão minúsculo que ele transformou em uma arma para esmagá-la. E se ele era tão negligente a ponto de criar um escândalo por tão pouco, o que mais poderia estar oculto nas sombras daquela mesma planilha? O receio começou a se dissipar, dando lugar a uma determinação de aço. Ela não fechou o arquivo. Ao contrário, abriu sua bolsa, retirou um pequeno pendrive e, com as mãos surpreendentemente firmes, copiou todo o projeto para o dispositivo. Não se tratava mais de provar que estava certa. Tratava-se de descobrir a real profundidade do erro dele. A humilhação era o combustível, o medo, a centelha. De volta à segurança de seu apartamento, com a porta trancada e as persianas fechadas, Helena mergulhou na única coisa sobre a qual tinha controle: os números. O pendrive era sua única ferramenta. Conectado ao seu notebook, ele desvendou um universo de dados que ela agora enxergava de outra forma. Não eram mais tarefas de estágio, eram as peças de um quebra-cabeça criminoso. As noites se tornaram suas aliadas, longas e silenciosas, pontuadas apenas pelo som do teclado e o gosto amargo do café. Ela não buscava mais um erro, buscava um padrão, e o encontrou. A divergência de 10 centavos não era um caso isolado, era um vírus. Um ajuste mínimo, quase imperceptível, que se repetia em todas as transações de câmbio acima de um determinado montante. Uma tarifa fantasma, registrada como ajuste de sistema legado. Era brilhante em sua sutileza. Quem se importaria com 10 centavos em uma transação de milhões? Ninguém, exceto a estagiária que fora publicamente humilhada por causa deles. Com as mãos trêmulas de cafeína e adrenalina, ela desenvolveu uma nova planilha, uma contraplanilha. Alimentou o sistema com todos os relatórios dos últimos 2 anos. Cada linha de código que escrevia era um pequeno ato de insurreição. Ela trabalhou por 72 horas ininterruptas, o mundo exterior reduzido a sons distantes de sirenes e ao entregador de comida que já a conhecia. Finalmente, exausta, pressionou Enter. O resultado brilhou na tela. A soma de todos os desvios, de cada centavo subtraído. O número era chocante, $278.451. Era uma quantia considerável. Mas não eram os 3 milhões da lenda, do rumor que circulava em voz baixa entre os funcionários sobre Ricardo Bastos. O resultado, em vez de um triunfo, foi um banho de água fria. Era um desvio importante, sem dúvida. Mas seria o bastante? Ou ela teria arriscado tudo por uma fraude de porte médio? Algo que os advogados de Ricardo poderiam facilmente classificar como um erro de contabilidade e resolver com uma multa. A frustração a dominou. Ela estava perto,
Sentia isso em seus ossos, mas a prova definitiva, a arma final, ainda estava fora de seu alcance, protegida em algum lugar nos servidores do Grupo Bastos. Ela precisava de mais. Precisava dos registros originais, dos logs do servidor sem adulteração. E para isso, precisava passar por seu supervisor, Vitor. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o coração martelando, ela o abordou. Vitor era um homem que vivia em um estado constante de ansiedade. Um gerente intermediário, prensado entre a diretoria e as demandas de sua equipe. Sua lealdade não era a uma pessoa, mas a sua própria sobrevivência na selva corporativa. Lena o encontrou perto da máquina de café, o único lugar onde ele parecia relaxar por um momento. "Vitor, bom dia! Posso falar com você um minuto?" Ele se virou e o sorriso tenso se desfez ao vê-la. "Helena, eu achei que... Ainda tenho acesso por mais 2 dias para concluir meus relatórios de desligamento." Ela mentiu. "E encontrei algo. Uma anomalia persistente nos relatórios de câmbio. Acredito que seja um bug do sistema." Ela se esforçou para manter a voz neutra, profissional. Vitor olhou para os lados, como um animal acuado. "Bugs acontecem. Apenas inclua isso no seu relatório e o pessoal de TI cuida disso depois." Ele fez menção de sair. "Mas não é um bug pequeno," ela insistiu, a voz um pouco mais alta do que pretendia. "É um bug que está custando à empresa quase $300 mil por ano. Eu só preciso de acesso aos logs originais para confirmar a fonte do erro e propor uma solução." Vitor parou. Ele se virou para ela lentamente e, pela primeira vez, ela notou um medo genuíno em seu olhar. "Você não está me escutando, está? Seu trabalho é compilar os dados que te passam. Não é auditar a empresa. Você faz ideia do que está sugerindo?" Nesse exato momento, como um predador que fareja sangue, Ricardo Bastos surgiu no corredor. Ele não alterou o passo. Apenas deslizou seu olhar de Vitor para Lena e de volta para Vitor com um sorriso fino e gélido antes de seguir seu caminho. Nenhuma palavra foi dita. A temperatura ao redor deles pareceu cair drasticamente. O corpo de Vitor enrijeceu. A mensagem era clara. "Eu estou observando." O pânico tomou conta do supervisor. Ele se aproximou de Lena, a voz um sussurro raivoso. "Você quer destruir sua carreira antes mesmo de começar? Esqueça isso. Agora, apague o que quer que tenha achado e entregue seu relatório como se nada tivesse acontecido. É um conselho de amigo." Ele se afastou, deixando-a parada no meio do corredor, mais solitária do que nunca. A porta de acesso aos servidores havia sido fechada com um baque. O caminho para casa foi um borrão. Cada buzina, cada rosto na multidão parecia zombar dela. As palavras de Vitor ressoavam em sua mente. "Quem sou eu?" ela se perguntava. Uma estagiária, uma garota que ousou imaginar que poderia enfrentar um titã como Ricardo Bastos. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela fosse apenas uma criança brincando com números que não compreendia. A humilhação da sala de reuniões retornou com força. O desprezo no olhar dele, os sorrisos contidos dos diretores. Ela sentiu o peso esmagador de sua própria insignificância. Talvez os $278 mil fossem apenas uma comissão complexa, um bônus não oficial que ela, em sua ingenuidade, interpretou como fraude. O medo era uma toxina, paralisando sua determinação, transformando sua coragem em uma piada de mau gosto. Chegando em seu apartamento, sentou-se diante do notebook. A contraplanilha brilhava na tela, um monumento à sua própria prepotência. Seu dedo tremeu sobre o mouse, pairando sobre o ícone de excluir. Acabar com tudo. Esquecer a promessa ao seu pai, esquecer a injustiça, apenas sobreviver. Era a escolha lógica, a escolha sensata. Seu celular vibrou na mesa. Uma notificação. Era sua mãe. Uma foto antiga, tirada com uma câmera analógica, granulada e cheia de vida.
Nela, seu pai, mais jovem, sorria em sua oficina, com o rosto sujo de graxa e os olhos brilhando de orgulho. A legenda dizia: "Lembrei do dia em que ele disse que você tinha a coragem que ele nunca teve para enfrentar os engravatados." Ele estava certo. A imagem atingiu Lena como um golpe direto no peito. A lembrança do pai, não quebrado pela fraude, mas em seu auge, orgulhoso e trabalhador. O homem que foi enganado porque acreditava no sistema. O sistema que Ricardo Bastos representava e manipulava. A promessa que ela fez não era sobre vencer ou perder. Era sobre lutar. A raiva pura e clara queimou o medo. A dúvida se desfez como fumaça. Ricardo contava com o medo dela. Vitor contava com a obediência dela. O sistema inteiro era construído sobre o silêncio dos pequenos. Ela afastou a mão do mouse. Não, ela não iria apagar. Ela não podia mais usar os canais oficiais. Vitor havia deixado isso claro. Se o sistema estava bloqueado, ela teria que encontrar uma rachadura. Se a porta estava fechada, ela encontraria uma janela. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas agora ele tinha companhia. Uma determinação de aço. O jogo havia mudado. Não se tratava mais de expor um bug. Tratava-se de derrubar um rei. E para isso, ela precisaria de um aliado que conhecesse os segredos do castelo. Eram suas últimas horas no Grupo Bastos. Lena sentia-se como um fantasma, sentada em uma mesa provisória no canto mais exposto do andar, um lugar reservado para os descartáveis. Sua tarefa era simples e humilhante: organizar seus arquivos e escrever um relatório de transição para o próximo estagiário, um ninguém que herdaria seu trabalho inacabado. Ela mantinha a cabeça baixa, o cabelo caindo sobre o rosto como uma cortina, tentando se tornar invisível. Mas a invisibilidade era impossível. Cada vez que um telefone tocava, ela se encolhia. Cada vez que alguém passava por sua mesa, sentia o desvio do olhar, a curiosidade mórbida. Ela era a garota que havia desafiado o rei. E todos no reino esperavam para assistir à execução. O ar estava pesado, com uma tensão não dita. O zumbido dos computadores parecia mais alto, mascarando os sussurros que certamente a seguiam. Ela só precisava aguentar mais algumas horas. Então, a porta de vidro do escritório de Ricardo Bastos se abriu. O silêncio se espalhou pelo andar como uma onda de choque. O teclar rítmico dos teclados diminuiu, hesitou e, por fim, cessou. Ricardo emergiu, não com a pressa de um executivo ocupado, mas com a calma deliberada de um predador inspecionando seu território. Seus olhos varreram o salão, ignorando gerentes e analistas sêniores. Ele caminhou, os sapatos italianos mal fazendo som no carpete caro, e parou diretamente em frente à mesa de Lena. Ela não ergueu o olhar, mantendo o foco em uma linha aleatória de seu relatório, o coração batendo descontroladamente em sua garganta. Ele esperou. Quando ficou claro que ela não o olharia, ele falou, a voz ressoando no silêncio mortal. Helena. Ela foi forçada a levantar a cabeça. O rosto dele era uma máscara de polidez fria. Um café, forte, sem açúcar, na minha mesa, em 5 minutos. Não foi um pedido, foi uma proclamação de status, uma reafirmação de seu lugar na cadeia alimentar. Para selar a humilhação, ele tirou do bolso um punhado de moedas e as deixou cair sobre os papéis dela. O som metálico das moedas tilintando em sua mesa foi como um tapa. Lena olhou para Vitor, seu supervisor, em busca de qualquer sinal de ajuda, de intervenção. Ele se recusou a encontrar seus olhos. Subitamente fascinado pela tela de seu próprio computador, tornando-se cúmplice pelo silêncio. A mensagem era cristalina, ela estava completamente só. Com as bochechas queimando, ela se levantou, pegou as moedas humilhantes e caminhou em direção à copa. Cada passo era uma agonia. Ela sentia dezenas de olhares em suas costas, alguns de pena, a maioria de um alívio cruel por não estarem em seu lugar. Ela preparou o café com as mãos trêmulas,
concentrando-se na tarefa mecânica para não desmoronar. Retornou com a xícara fumegante, o aroma forte preenchendo o ar. Mas Ricardo não estava em seu escritório. Ele estava de pé, conversando casualmente com 2 analistas perto da mesa dela, rindo de alguma piada. Ela teve que se aproximar do grupo, interrompendo-os. "Seu café, Sr. Bastos." Ele a ignorou por mais alguns segundos antes de se virar lentamente. "Ah, sim. Obrigado." Ele fez um gesto vago em direção à sua mesa. Quando Lena se virou para colocar a xícara em sua mesa, ele deu um passo para o lado, acidentalmente colidindo com ela. Não foi um empurrão, foi algo mais sutil, mais perverso, um leve toque que a desequilibrou. A xícara pendeu em sua mão e o líquido preto e fervente derramou, em cascata, sobre o relatório de transição, encharcando os papéis, infiltrando-se no teclado de seu computador e queimando sua mão. Ela soltou um pequeno grito de dor, mais pelo choque do que pela queimadura. "Oh, céus! Veja só que desastre!" disse Ricardo, a preocupação em sua voz tão falsa que chegava a ser grotesca. Ele pegou um lenço do bolso, não para ajudá-la, mas para limpar um pingo imaginário em seu sapato. "Parece que você é tão boa em carregar café quanto em analisar planilhas." Ele olhou para os 2 analistas com quem conversava. Um brilho malicioso em seus olhos. Eles entenderam o sinal. Um deles soltou uma risada alta, forçada. O outro o seguiu. O som quebrou a tensão no escritório, e como uma permissão concedida, a risada se espalhou. Primeiro, alguns risos nervosos, depois, gargalhadas abertas de outros funcionários, todos ansiosos para se alinharem com o poder. A humilhação agora era um espetáculo público, e ela era a atração principal. Foi naquele momento, com a mão ardendo, os papéis arruinados e o som do desprezo de seus colegas ecoando em seus ouvidos, que algo dentro de Lena se rompeu. Não foi o desespero, foi a raiva fria e lúcida que sentira na cozinha de seu pai. Ela lentamente pousou a xícara vazia na mesa. Ignorou a dor em sua mão. Em vez de correr para o banheiro para chorar, ela se endireitou, ficando o mais alta que podia, e olhou diretamente nos olhos de Ricardo Bastos. O riso vacilou e morreu quando as pessoas perceberam a mudança em sua postura. Sua voz, quando falou, não era alta, mas cortou o ar como um caco de vidro. "O café derramado seca, Sr. Bastos. A tinta no papel pode ser reimpressa." Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. "Mas a sujeira que o senhor esconde em suas planilhas, essa não sai tão fácil." O silêncio que se seguiu foi absoluto, chocante. Se um prédio tivesse desabado na rua, teria feito menos barulho. Os sorrisos congelaram e desapareceram dos rostos dos funcionários. Vitor parecia que ia vomitar. Por 10 segundos gloriosos, Helena não era mais uma estagiária assustada. Ela era a única pessoa na sala que ousou dizer a verdade. Ela havia pegado a granada que ele jogou nela e a devolvido, sem o pino. Ela viu um lampejo de choque nos olhos de Ricardo, a surpresa de um predador que vê sua presa revidar. Mas um predador não recua. Ele ataca com mais força. A surpresa no rosto de Ricardo se transformou em uma máscara de fúria gelada. A falsa cordialidade evaporou, revelando a crueldade por baixo. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, a voz baixa e letal, para que apenas ela e os mais próximos pudessem ouvir. "Você tem razão. Erros precisam ser limpos." Então, ele se virou, erguendo a voz, para que todo o andar ouvisse. Seu tom era o de um líder tomando uma decisão difícil, mas necessária. E é por isso que é essencial removermos as fontes dos erros permanentemente. Pessoas que não entendem seu lugar. Pessoas que confundem ambição com alucinação e incompetência com conspiração. Ele fixou o olhar de volta nela. O juiz pronunciando a sentença. "Vitor, chame a segurança." O período de estágio da senhorita Helena acabou neste exato instante. "Acompanhem-na para fora do prédio."
e certifiquem-se de que nenhum bem da empresa saia com ela. A palavra final era a adaga. Ele se inclinou sobre a mesa dela, pegou uma folha de papel em branco, a única coisa que não havia sido manchada pelo café. Ele a amassou lentamente com uma mão, o som do papel sendo esmagado, preenchendo o silêncio atordoado. Então, com um gesto de desprezo final, ele a deixou cair na pequena lixeira ao lado da mesa dela. Totalmente inútil. 2 seguranças corpulentos, que pareciam ter surgido do nada, pararam ao seu lado. O espetáculo havia terminado. Sob o olhar de 50 pessoas, Helena foi forçada a colocar seus únicos pertences, uma foto de seus pais, uma caneca e um caderno, em uma pequena caixa de papelão. Ninguém se ofereceu para ajudar, ninguém disse uma palavra de despedida. Vitor nem sequer olhou em sua direção. A caminhada do elevador foi a mais longa de sua vida, um corredor polonês de olhares silenciosos e julgadores. Quando as portas de vidro do Grupo Bastos se fecharam atrás dela, o barulho do trânsito da cidade pareceu distante. Ela estava na calçada, com uma caixa nas mãos e o peso de uma derrota esmagadora nos ombros. Sozinha, derrotada, exilada. A porta do apartamento se fechou com um clique suave, mas para Helena soou como o selar de uma tumba. O mundo exterior, com seu barulho, seu trânsito e sua indiferença, foi deixado para trás. Aqui dentro, no silêncio de seu pequeno refúgio, não havia para onde fugir. Ela largou a caixa de papelão no chão com um baque surdo. O som ecoou no vazio. Seus pertences, de uma vida que durou apenas alguns meses, pareciam patéticos. Uma caneca com o logo do Grupo Bastos, um caderno, uma foto. Lixo. Ela afundou no sofá, o corpo pesado de exaustão, a mente entorpecida pelo choque. A adrenalina da confrontação havia desaparecido, deixando para trás um resíduo amargo de vergonha. As cenas do dia se repetiam em um loop cruel. O tilintar das moedas de Ricardo em sua mesa, a risada coletiva, o som do papel sendo amassado, a palavra final, inútil. Ele não a havia apenas demitido, ele a havia apagado. Havia transformado sua tentativa de justiça em uma piada, em um delírio de uma estagiária incompetente. E o pior de tudo, uma parte dela começava a acreditar nele. Quem era ela para pensar que poderia fazer a diferença? Ela havia sido tola, arrogante. A promessa que fizera ao pai agora parecia uma fantasia infantil. O mundo real era governado por homens como Ricardo, e as regras eram feitas para esmagar pessoas como ela. A única saída lógica era a rendição. Esquecer, apagar os arquivos, apagar a humilhação e tentar recomeçar, talvez em uma cidade diferente, em uma profissão diferente, longe da selva de vidro e aço que quase a devorou. Com um suspiro pesado, ela pegou seu notebook, abriu-o e conectou o pendrive. O ícone da pasta Projeto Bastos a encarava na tela. Era a raiz de toda a sua dor. O dedo pairou sobre o trackpad a um clique de arrastá-lo para a lixeira e esvaziá-la para sempre. Foi então que seu olhar caiu sobre a caixa no chão. No topo de seus poucos pertences estava a foto emoldurada de seus pais, o vidro milagrosamente intacto. Ela se levantou, pegou-a. A imagem era do dia em que ela os levou para jantar, para comemorar o estágio. O sorriso de seu pai era imenso, um misto de orgulho e alívio. O olhar de sua mãe era de pura esperança. Eles não viam uma futura analista de dados. Viam a filha que realizaria os sonhos que eles nunca puderam. Ao lado da foto, dentro da caixa, estava a caneca corporativa, branca, com o logo azul e agressivo do Grupo Bastos. Um símbolo da promessa vazia, do pertencimento que era uma ilusão. O contraste entre os dois objetos a atingiu com a força de um soco. De um lado, o amor incondicional. Do outro, o desprezo transacional. A humilhação de Ricardo foi projetada para fazê-la sentir-se pequena e sem valor.
E quase funcionou. Mas seu valor não era determinado por ele. Seu valor estava naquela foto. Estava na promessa que fizera, não de vencer, mas de lutar. Apagar os arquivos não seria um ato de autopreservação. Seria a vitória final de Ricardo. Seria deixar que ele definisse quem ela era. A dormência em seu peito começou a se dissipar, substituída por algo quente e perigoso. Uma brasa de raiva que se recusava a apagar. Ela colocou a foto de volta na caixa com um cuidado reverente. Voltou-se para o notebook, mas a hesitação havia desaparecido. Suas mãos estavam firmes. Ela não arrastou a pasta para a lixeira. Ela a abriu. A contraplanilha que ela havia criado apareceu na tela. Não mais um monumento à sua tolice, mas um mapa de batalha. A caçada não havia terminado. Tinha apenas começado. Com uma nova clareza, ela começou a trabalhar. Não mais com a fúria cega de antes, mas com a precisão de um cirurgião. Se não podia provar o valor total da fraude, talvez pudesse encontrar a veia jugular. Ela parou de olhar para o total e começou a olhar para o destino do dinheiro. Filtrou as transações, não por data ou valor, mas pelo beneficiário final. E então, ela viu. A maioria dos desvios ia para um emaranhado de corporações de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas, uma rede complexa para lavar o dinheiro. Mas havia um padrão dentro do padrão. Uma pequena porcentagem de cada uma dessas transações era imediatamente redirecionada para uma única entidade, sempre a mesma: Orion Capital. O nome soava grandioso, mitológico. Diferente das outras empresas com nomes genéricos. Era uma assinatura, uma vaidade. Era o erro dele. Este não era o dinheiro da empresa sendo desviado para a empresa. Este era o dinheiro da empresa sendo desviado para o bolso de alguém. O coração de Lena começou a bater mais rápido. Isso era o que ela procurava. Não apenas a prova de um crime corporativo, mas o rastro que levava diretamente a Ricardo Bastos. Uma onda de euforia a percorreu, a primeira fagulha de esperança em um dia de escuridão. Mas a euforia durou pouco, dando lugar a uma avaliação fria da realidade. Ela tinha o nome, mas Orion Capital era um fantasma digital. Para provar a quem pertencia, ela precisaria de mais. Precisaria de arquivos de transferência bancária, de e-mails criptografados, de acesso ao servidor de arquivos pessoais da diretoria. Coisas que estavam trancadas a 7 chaves, dentro da fortaleza da qual ela acabara de ser expulsa. Ela não podia fazer isso sozinha. O pensamento a atingiu com uma certeza absoluta. Precisava de alguém lá dentro. Alguém com acesso, com as habilidades técnicas e, crucialmente, com um motivo. Ela fechou os olhos, visualizando o andar do escritório. Passou pelos rostos, descartando um por um. Os bajuladores, os medrosos como Vitor, os indiferentes. E então, um rosto se destacou. Fábio Castro, o analista de dados sênior do departamento de risco. Um homem de poucas palavras, na casa dos 40, com uma reputação de ser um gênio técnico e um cínico consumado. Ela se lembrou de uma reunião meses atrás. Fábio apresentou uma análise de risco brilhante e complexa. E Ricardo o descartou publicamente, chamando seu trabalho de paranoia acadêmica. Fábio não discutiu. Ele apenas ajustou os óculos e, por um segundo, Lena viu em seus olhos um desprezo tão profundo, tão inteligente, que a assustou. Ele tinha o acesso. Ele tinha as habilidades. E ela tinha certeza de que ele tinha um motivo. Ele era a única chave, a única chance. Com o nome Orion brilhando na tela, Helena abriu o navegador e começou a procurar por Fábio Castro. A mensagem era um tiro no escuro, enviada através de uma plataforma profissional, com a esperança de que fosse lida antes de ser apagada. Fábio, meu nome é Helena. Fui estagiária no Grupo Bastos. Tenho em minha posse dados de sistema que indicam uma anomalia de segurança crítica. Acredito que sua expertise em análise de risco seria a única capaz de interpretá-los. Confidencialidade absoluta.
Ela enviou e esperou, o coração martelando a cada minuto de silêncio. 24 horas depois, uma resposta curta e sem identificação chegou em seu e-mail criptografado. Biblioteca Central, Seção de História Antiga, 20 horas, venha sozinha. O lugar era perfeito. Teto alto, corredores silenciosos que abafavam o som e o cheiro de poeira e papel antigo. Fábio estava sentado em uma mesa nos fundos, escondido atrás de uma pilha de livros. Ele não se levantou quando ela se aproximou. Parecia mais velho e mais cansado do que no escritório, os ombros curvados, o olhar cético por trás das lentes dos óculos. "Você tem 5 minutos", ele disse, a voz baixa, sem emoção. Lena sentou-se, abrindo o notebook. "Obrigada por vir." "Eu não vim por você", ele a cortou. "Vim porque a palavra anomalia me irrita. Odeio pontas soltas." "O que você quer, garota? Vingança? Um processo? Deixe-me adivinhar. Você quer que eu seja sua testemunha. Acredite, já vi estagiários idealistas como você serem mastigados por essa máquina antes. Não vale a pena." Helena respirou fundo. Apelar para a emoção seria um erro. Ele se comunicava em outra linguagem. "Eu não quero vingança, Fábio. Eu quero uma segunda opinião. Isso não é sobre mim. É sobre o sistema. Uma falha de segurança." Ela virou o notebook para ele, exibindo a planilha que rastreava os pagamentos para a Orion Capital. "Isto é um desvio sistemático, disfarçado de ajuste de câmbio. Encontrei o padrão, but não consigo rastrear a origem. O rastro morre nos servidores de fachada." Fábio inclinou-se para a frente, o desinteresse em seu rosto dando lugar a uma curiosidade relutante. Seus olhos se moveram rapidamente pela tela, não lendo os números, mas a estrutura, a lógica por trás da fraude. Ela viu um músculo em sua mandíbula se contrair. "Engenhoso", ele murmurou, quase para si mesmo. Usar um ruído de baixo nível para mascarar um sinal consistente. Mas isso é circunstancial. Você não tem nada aqui que ligue isso a ninguém. "É por isso que eu preciso de você", disse Lena. "Os logs do servidor, os arquivos originais de transferência. Antes de ser demitida, eu fiz uma cópia de toda a estrutura de diretórios do meu projeto, incluindo os arquivos de log do sistema." Os olhos de Fábio se ergueram da tela e a encararam pela primeira vez. Aquele olhar cético foi substituído por um lampejo de algo novo. Respeito. Ele havia subestimado a garota. Isso não era um impulso emocional. Era um plano. Ele recostou-se na cadeira, o silêncio se estendendo por um longo minuto. "Ricardo te humilhou publicamente por causa de um erro de 10 centavos, não foi? Eu ouvi os boatos." "Foi", ela confirmou. Ele deu um sorriso fino, sem alegria. "A arrogância é sempre a arrogância que os derruba." "Ok, me envie os arquivos. Vamos ver até onde vai a toca do coelho. Mas entenda, se formos pegos, você e eu nunca nos conhecemos." A parceria deles nasceu naquele silêncio poeirento. Uma aliança forjada em dados e desprezo mútuo por Ricardo Bastos. Nos dias seguintes, eles se comunicaram apenas por canais seguros, transformando-se em uma unidade de investigação fantasma. Lena trabalhava de seu apartamento, analisando padrões e formulando hipóteses. Fábio, de dentro da fortaleza, era seu ariete digital, usando as chaves que ela lhe dera para abrir portas trancadas. E atrás da primeira porta, eles encontraram o abismo. Fábio conseguiu acesso aos registros brutos, a matriz de dados antes de ser limpa e formatada para os relatórios corporativos. O que ele descobriu o deixou em silêncio por horas. Ele finalmente contatou Lena, a voz tensa. "Você estava errada, Helena." O coração dela gelou. "Como assim?" "O desvio que você encontrou. Os 278 mil. É real. Mas não é o crime. É a distração." Ele compartilhou sua tela. Mostrou a ela como a fraude da Orion era apenas a ponta do iceberg.
Uma isca brilhante projetada para atrair a atenção de qualquer auditoria superficial. O verdadeiro esquema era muito maior. Uma obra-prima de engenharia financeira corrupta. Envolvia a criação de empresas fantasmas que recebiam investimentos massivos do Grupo Bastos para projetos que não existiam. O dinheiro era então declarado como perdido em empreendimentos de alto risco, baixado como prejuízo fiscal e secretamente canalizado de volta para a Orion. Era um sistema de autolavagem de dinheiro, perfeito e invisível. Eu refiz os cálculos, disse Fábio, a voz sombria. Nos últimos 5 anos, não estamos falando de 300 mil, estamos falando de mais de 30 milhões de dólares. Lena sentiu o ar faltar em seus pulmões. A escala do roubo era inimaginável. A humilhação que sentira, o fim de sua carreira, tudo parecia tão pequeno agora. Isso não era apenas ganância, era um império construído sobre uma mentira. A raiva em seu peito se solidificou, transformando-se de uma chama quente em um bloco de gelo. Eles não podiam simplesmente entregar isso às autoridades. Ricardo e seu exército de advogados arrastariam o caso por uma década, enterrando-o em tecnicalidades. A exposição precisava ser total, pública e instantânea. Eles tinham o que e o como. Faltava a prova definitiva do quem. Precisavam de uma linha direta e inegável entre a Orion Capital e Ricardo Bastos. Passaram os dias seguintes mergulhados nos arquivos mais profundos da empresa, os servidores de backup, o cemitério digital onde os segredos iam para morrer. Não encontraram nada. Tudo estava perfeitamente limpo. Os rastros de Ricardo apagados com uma precisão cirúrgica. A frustração estava começando a se instalar. Foi então que Fábio se lembrou de algo. Protocolo soberano, ele disse em uma chamada de voz, o som estalando com a criptografia. O quê? Perguntou Lena. Naquela reunião, quando ele me humilhou, ele disse que meu trabalho era paranoia e que a única coisa que importava era o protocolo soberano dele. Na época soou como um jargão arrogante, mas a frase é específica demais. Movido por um palpite, uma intuição de um homem que passou a vida procurando padrões, Fábio rodou uma busca profunda nos arquivos mais antigos do servidor, um sistema legado que ninguém usava há anos. Uma busca pela frase exata. Um resultado. Apenas um. Um arquivo de planilha, criado há 7 anos, quando Ricardo era apenas um vice-presidente em ascensão. O arquivo se chamava Plano PS.GIX e estava protegido por uma senha. É ele, sussurrou Fábio. É um erro de novato. Ele ficou arrogante e esqueceu que deixou um rastro para trás. Fábio trabalhou por horas, rodando algoritmos e explorando falhas de segurança antigas. Finalmente, um clique. A senha quebrou. A planilha se abriu. E lá estava. Não eram apenas números. Era a Bíblia da fraude. O plano de negócios completo, detalhando a criação da Orion Capital. O esquema de investimento fantasma, as projeções de lucro do desvio. E na última aba, intitulada Estrutura Societária, havia um único nome listado como beneficiário final e proprietário, Ricardo Bastos. Era uma confissão assinada. A arma fumegante. Eles a tinham. O plano se formou quase instantaneamente. A reunião anual de acionistas, em 2 semanas, seria transmitida ao vivo, o palco perfeito para o clímax. Eles passaram a semana seguinte em um frenesi de preparação. Simplificaram os 30 milhões de dólares em fraude em 5 slides devastadores e fáceis de entender. Criaram redundâncias, backups em nuvem, pendrives escondidos. Estavam prontos. Estavam confiantes. Faltavam 3 dias para a reunião. Lena estava revisando a apresentação uma última vez quando uma notificação de e-mail apareceu em sua tela. Era um alerta que ela havia configurado para monitorar as comunicações internas do Grupo Bastos. O título era Urgente e Confidencial. Seu sangue gelou.
O e-mail enviado por Ricardo anunciava uma reestruturação de segurança não planejada com efeito imediato. Todos os acessos de administradores sênior seriam suspensos para uma auditoria. O segundo parágrafo foi o golpe de misericórdia. Para alinhar com a nova dinâmica de mercado, a reunião anual de acionistas foi antecipada. O evento ocorrerá amanhã, às 9 horas. Lena ligou para Fábio, o pânico subindo por sua garganta. "Você viu?" ela perguntou, a voz trêmula. "Eu vi", ele respondeu. A calma em sua voz era mais assustadora do que o pânico. "Meu acesso acabou de ser revogado. Estou trancado para fora de tudo." "Ele sabe", sussurrou Lena. "De alguma forma, ele sabe. Ele está queimando os arquivos, Fábio. Está limpando a casa." Um silêncio pesado caiu entre eles. O som de seu plano perfeito se desintegrando. O tempo havia acabado. A armadilha havia se virado contra eles. Helena olhou para o arquivo da apresentação em sua tela. Sua única cópia. Sua única chance. A hesitação desapareceu, substituída por uma certeza fria como o aço. "Então não temos outra escolha", ela disse, a voz firme cortando o silêncio. "Não podemos esperar. É amanhã. É agora ou nunca." A noite que se seguiu foi um borrão de paranoia e planejamento febril. O plano original deles, uma apresentação cirúrgica e metódica, estava em pedaços. A antecipação da reunião era um movimento de xadrez genial e cruel por parte de Ricardo. Ele não sabia exatamente qual era a ameaça, mas sentia sua presença e estava agindo para neutralizá-la, limpando o tabuleiro antes que a peça inimiga pudesse fazer seu movimento. Agora, Lena e Fábio não eram mais caçadores armando uma armadilha. Eram soldados atrás das linhas inimigas, com um único explosivo e uma janela de oportunidade que diminuía a cada segundo. A comunicação era feita por chamadas de voz que se autodestruíam, as vozes distorcidas pela criptografia. "Ele cortou meu acesso a tudo, Lena. A rede, os servidores de arquivo, até o e-mail", disse Fábio, a voz soando como estática. "Eu sou um fantasma digital. Não posso fazer nada remotamente." "Então tem que ser físico", respondeu Lena, andando de um lado para o outro em seu apartamento. A cidade lá fora dormia, alheia à guerra que estava sendo travada em telas de notebook. A apresentação, o projetor, tem que haver uma entrada física, um computador na sala de controle, um laptop no pódio. "A sala de controle de áudio e vídeo", disse Fábio, um pingo de esperança em sua voz. "Fica nos fundos do auditório. Geralmente é operada por 2 técnicos, um sênior, um júnior. O sênior, o Cláudio, é bom, não sai de lá por nada." Um plano desesperado começou a se formar. "E se ele precisasse sair?" perguntou Lena. "E se houvesse uma emergência em outro lugar?" Fábio ficou em silêncio por um momento. "Meu acesso de administrador se foi. Mas minhas credenciais de usuário de baixo nível ainda devem funcionar por mais algumas horas. Não consigo acessar arquivos, mas talvez eu consiga acionar um alerta. Um alerta de superaquecimento falso no rack do servidor do 12º andar. É um alarme de prioridade. Cláudio seria o único qualificado para verificar." A armadilha estava se redesenhando. Fábio criaria a distração, mas Lena tinha que ser a executora. "Eu preciso entrar no prédio." "E na sala", ela disse, a enormidade da tarefa pesando sobre ela. "Minha foto deve estar em todos os postos de segurança." "Catering", disse Fábio de repente. "Eles usam a Sabor Encia Catering para todos os eventos matinais. Os funcionários chegam pela doca de serviço às 6 da manhã. São uma equipe grande, sempre contratando temporários. Ninguém conhece todo mundo." A noite se transformou em uma corrida contra o tempo. Fábio usou seu último pingo de acesso para conseguir a rota da van de entregas e um esboço do uniforme. Lena passou horas estudando plantas baixas do edifício, memorizando corredores de serviço e saídas de emergência. O pendrive, contendo apenas um arquivo agora,
A planilha Plano PS.XLSX tornou-se o objeto mais importante do mundo. Não podiam arriscar serem vistos juntos. Fábio deixou uma mochila com um uniforme amassado e o pendrive dentro de um armário na estação de metrô mais próxima. A troca foi feita no silêncio da madrugada. Um ato de conspiração que selou o destino deles. Não havia mais volta. A manhã chegou fria e cinzenta. Às 6h15, disfarçada com um boné, um avental manchado de café e empurrando um carrinho com caixas de croissants, Helena passou pela segurança da doca de serviço. O guarda mal olhou para ela, mais interessado em sua própria xícara de café. O coração dela batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Cada rosto que passava por ela nos corredores de serviço era uma ameaça em potencial. Cada porta que se abria era um possível beco sem saída. Ela manteve a cabeça baixa, o rosto uma máscara de cansaço profissional e continuou empurrando o carrinho, seguindo o caminho que Fábio havia traçado. Ela chegou ao elevador de serviço que a levaria ao andar do auditório. A porta estava se fechando quando ela ouviu uma voz familiar e seu sangue gelou. "Segure a porta!" Vitor, seu antigo supervisor, entrou no elevador falando apressadamente em seu celular, o rosto pálido de estresse. Lena virou o corpo instintivamente, fingindo arrumar as caixas no carrinho, oferecendo-lhe as costas. O espaço confinado do elevador era sufocante, um movimento errado, uma olhada de relance e tudo estaria perdido. Vitor continuou sua conversa telefônica, reclamando de um erro no relatório de lucros, completamente alheio à presença da estagiária que ele ajudara a descartar. Foram os 60 segundos mais longos da vida de Lena. Quando a porta se abriu no andar correto, ela saiu apressadamente, sem olhar para trás, empurrando o carrinho em direção à área de serviço atrás do auditório. Ela estava perto. Ela escondeu o carrinho em uma alcova e olhou para o relógio. 8h50. Faltavam 10 minutos para o início. De sua posição, ela podia ouvir o murmúrio da multidão de acionistas e jornalistas se acomodando. Ela precisava chegar à sala de áudio e vídeo. Mas, ao espiar pelo canto do corredor, seu plano atingiu outro obstáculo. Ricardo Bastos, em uma demonstração de poder, havia colocado 2 seguranças extras, de terno e com fones de ouvido, guardando a entrada do corredor que levava aos bastidores e à sala de controle. A rota de Fábio estava bloqueada. Ela recuou, o pânico começando a borbulhar. Estava presa, enviou uma mensagem frenética para Fábio. Seguranças, bloqueando o corredor. Do outro lado da rua, em um café anônimo, Fábio viu a mensagem e praguejou baixinho. Ele estava monitorando a rede interna. O plano da distração do servidor era para as 9h15, no meio do discurso de Ricardo. Era cedo demais. Improvisa, ele pensou. Ele precisava tirar os guardas de lá, mesmo que por um instante. Ele acessou o sistema de alarme de incêndio do prédio, não para acioná-lo, o que causaria uma evacuação, mas para acessar os sensores de fumaça. Ele encontrou o sensor mais próximo da copa do andar, um lugar plausível para um pequeno incêndio. Com alguns comandos, ele acionou um alarme de falha de sensor, um alerta de baixa prioridade, mas que, por protocolo, precisava ser verificado pela segurança local. Dentro do prédio, o rádio de um dos seguranças crepitou. "Falha no sensor de fumaça, Copa Leste. Verifiquem." Um dos guardas olhou para o outro e resmungou, irritado com a tarefa trivial. Eles se afastaram de seu posto, caminhando sem pressa pelo corredor. A janela de oportunidade estava aberta. Lena não hesitou. Ela correu, o coração na boca, passando pelo posto agora vazio e descendo o corredor curto. A porta da sala de áudio e vídeo estava à sua frente, com uma pequena janela de vidro. Lá dentro, 2 técnicos. Cláudio, o sênior, e um garoto que parecia ter acabado de sair da faculdade. A voz de Ricardo Bastos ecoou pelos alto-falantes, começando seu discurso de boas-vindas. Era a hora.
Lena enviou uma única palavra para Fábio: agora. Do outro lado da rua, Fábio apertou o Enter. No 12º andar, um alarme de servidor começou a soar. Na sala de controle, o headset de Cláudio ganhou vida. Sua expressão mudou de tédio para alarme. Superaquecimento no Hack Delta? Droga. Ele se virou para o Júnior. Não toque em nada. Eu já volto. Ele saiu da sala apressado, passando por Lena sem nem mesmo notá-la. O técnico Júnior ficou sozinho, os olhos arregalados, hipnotizado pela imagem de Ricardo Bastos no monitor principal. A porta não estava trancada. Era agora. Helena respirou fundo, a mão fria e suada envolvendo o metal gelado da maçaneta. Todo o seu futuro, toda a sua promessa, se resumia ao que aconteceria nos próximos 30 segundos. No palco do auditório do Grupo Bastos, Ricardo Bastos estava no auge de seu poder. Banhado por uma luz branca e nítida, com um telão de LED de 10 metros de altura, exibindo seu rosto em close-ups heróicos, ele era mais do que um CEO, era um profeta do lucro. A plateia, uma congregação de acionistas, jornalistas financeiros e todo o alto escalão da empresa, estava hipnotizada. Cada palavra sua era recebida com acenos de cabeça e anotações fervorosas. Ele falava de um ano de lucros recordes, de superação de metas, de uma visão de futuro que prometia dominação de mercado. Sua voz era uma sinfonia de confiança. Cada gesto era ensaiado para projetar poder e controle absoluto. Muitos de nossos concorrentes se contentam com o bom, ele disse, caminhando lentamente pelo palco. Nós, no Grupo Bastos, rejeitamos o bom. Buscamos o impecável. A plateia aplaudiu. Isso exige disciplina. Exige que cada número seja verificado, que cada centavo seja justificado. Exige que cortemos sem piedade qualquer fonte de ineficiência ou erro. Ele fez uma pausa e um sorriso fino brincou em seus lábios. Recentemente, tivemos que fazer ajustes em nossa equipe, removendo elementos que não compartilhavam de nossa obsessão pela perfeição. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Porque em um mundo de incertezas, nossos números não podem mentir. A transparência é a nossa fundação. Nos fundos do auditório, na pequena e escura sala de controle, Helena assistia a tudo em um pequeno monitor. O rosto de Ricardo, com 20 metros de altura na tela principal, parecia monstruoso. Ao seu lado, o jovem técnico de áudio e vídeo olhava para o celular, entediado com o discurso que já ouvira dezenas de vezes nos ensaios. O coração de Helena batia descompassado. O pendrive em sua mão estava frio e pesado. Ela observava a performance de Ricardo, a maneira como ele seduzia a multidão com mentiras envoltas em jargões corporativos. Ela esperava pelo momento, pela palavra-chave, a deixa que Fábio havia sugerido. Ricardo ergueu os braços, como um maestro concluindo sua obra-prima. Nós prosperamos, senhoras e senhores, porque somos implacáveis. Implacáveis com a mediocridade, implacáveis com os erros e implacáveis com qualquer um que não compartilhe de nossa visão de integridade absoluta. Integridade. A palavra ecoou. Foi o sinal. Enquanto a plateia irrompia em aplausos, Lena agiu. O técnico Júnior nem percebeu quando ela se inclinou sobre o console principal, identificando a entrada USB de controle mestre. Com um movimento rápido e preciso, ela inseriu o pendrive. Um pop-up apareceu no monitor de controle, invisível para a plateia. Ela clicou, executando o pequeno programa que Fábio havia criado. No palco, a imagem de Ricardo Bastos sorrindo para os aplausos congelou. Então, piscou e desapareceu. O telão gigante atrás dele, que antes exibia o logo azul do Grupo Bastos, tornou-se uma tela branca e ofuscante. Os aplausos vacilaram e morreram, substituídos por um murmúrio confuso. Ricardo se virou, a surpresa transformando-se em irritação.
Ele se virou de volta para a plateia, forçando uma risada. Peço desculpas, senhoras e senhores. Parece que o nosso pessoal de TI está um pouco entusiasmado demais com a nova tecnologia hoje. Algum estagiário deve ter tropeçado no cabo errado. Ele sinalizou furiosamente para a parte de trás do salão, para a sala de controle. Na cabine, o técnico júnior finalmente ergueu os olhos do celular, o pânico tomando conta de seu rosto. Ele começou a mexer freneticamente no console, mas não sabia o que fazer. Antes que ele pudesse sequer encontrar o comando correto, Lena clicou novamente. O branco na tela foi substituído por letras pretas, simples e brutais. No topo, um título: Protocolo Soberano, um plano de negócios. Ricardo parou no meio da frase. Seu sorriso congelou. Ele olhou para trás, para a tela, e a cor sumiu de seu rosto. A plateia prendeu a respiração coletivamente. O silêncio no auditório era absoluto. Ricardo se virou de novo, a voz um pouco alta demais. Claramente estamos com um problema técnico, uma falha de segurança. Peço que ignorem... Mas era tarde demais. Lena clicou pela última vez. A tela mudou de novo, revelando um organograma. Era simples, claro, devastador. No topo, uma caixa dizia Grupo Bastos. Uma flecha apontava para baixo, para uma caixa chamada Investimentos Fantasma. Outra flecha apontava desta para uma entidade chamada Orion Capital. E, finalmente, uma última flecha grossa e vermelha apontava para a caixa final, que continha um único nome, em letras garrafais: Ricardo Bastos. Um grito chocado veio de alguém na primeira fila. O murmúrio na sala explodiu em um alvoroço. Dezenas de celulares se ergueram, as telas brilhando na penumbra, gravando. Os jornalistas, sentindo o cheiro de sangue, corriam para conseguir o melhor ângulo. Ricardo Bastos ficou paralisado, uma estátua de terno caro, exposta e vulnerável. Seu mundo, construído sobre uma montanha de mentiras, estava desmoronando ao vivo, em alta definição. Isso é uma farsa, uma montagem. Ele gritou no microfone, mas sua voz não tinha mais a autoridade de antes. Era o som agudo e desesperado de um homem encurralado. Nossos sistemas foram invadidos. É uma calúnia, uma mentira. A máscara de controle havia se partido, revelando o pânico por baixo. Os membros do conselho na primeira fila não olhavam mais para ele com admiração, mas com um horror crescente, virando-se uns para os outros, os rostos pálidos. Na sala de controle, o trabalho de Helena estava feito. Enquanto o técnico júnior batia em botões aleatórios, tentando em vão retomar o controle do sistema, ela removeu o pendrive. Com o caos irrompendo no salão principal, ninguém a notou deslizar para fora da sala e desaparecer nos corredores de serviço. Ela havia acendido o pavio. Agora só precisava assistir à explosão. A negação de Ricardo, gritada e desesperada, foi engolida por uma onda de som que começou como um sussurro e cresceu para um rugido. O primeiro som foi o clique. O clique de centenas de obturadores de câmeras, um ataque de flashes que transformou o palco em uma cena de interrogatório. Depois vieram as vozes, sussurros chocados, perguntas urgentes, o zumbido de uma colmeia de abelhas perturbada. O auditório, antes um mar de rostos passivos e admirados, havia se transformado em um organismo vivo e faminto, e Ricardo Bastos era a presa. Ninguém mais olhava para ele como um líder. Olhavam como se ele fosse um acidente de carro fascinante e horrível. O poder havia deixado o palco e se transferido para a plateia. Heitor Guzmão, o grisalho e respeitado CFO da empresa e membro do conselho há 30 anos, não se juntou ao caos. Sentado na primeira fila, ele permaneceu imóvel, os olhos fixos na tela. Ele não via uma acusação. Via uma equação que finalmente fora resolvida. Inclinou-se para seu tablet, os dedos digitando rapidamente. Ele não estava nas redes sociais. Estava em um portal privado do conselho, cruzando o nome Orion Capital,
com um arquivo antigo de diligência de uma aquisição fracassada. Seus olhos se estreitaram. Havia uma nota de rodapé, um nome enterrado, um aviso ignorado. Ele levantou o olhar, encontrou os olhos de outro membro do conselho do outro lado do corredor e deu um aceno de cabeça quase imperceptível. Aquele simples gesto, invisível para a maioria, foi a verdadeira sentença de morte. A aliança que protegia Ricardo havia se rompido. A poucos metros de distância, uma jovem jornalista de um blog financeiro em ascensão já estava ditando em seu celular, a voz baixa e urgente, o coração batendo com a adrenalina da história de sua vida. A fonte é a própria tela, chefe. É um golpe de mestre. Estão projetando o esquema todo. Esquece a matéria sobre os lucros. Isto é a queda da Casa Bastos, ao vivo. Enquanto isso, um jovem vice-presidente que construíra toda a sua carreira imitando a arrogância de Ricardo estava pálido. Ele olhou para seu mentor no palco, esperando a jogada de mestre, a reviravolta genial que provaria que tudo era um mal-entendido. Mas tudo o que viu foi um homem suando sob as luzes, os olhos saltando de um lado para o outro, a compostura de predador substituída pela agitação de um animal enjaulado. O vice-presidente deu um passo para trás, sutilmente, e depois outro, misturando-se à multidão, o vínculo de lealdade se dissolvendo em tempo real. Ricardo tentou um último apelo à ordem. Segurança! Segurança! Desliguem essa tela, tirem os repórteres daqui. Mas os seguranças, posicionados nas laterais do salão, estavam paralisados, olhando para os membros do conselho em busca de instruções. A cadeia de comando estava quebrada. Ele estava sozinho, gritando em um vácuo de poder que ele mesmo criara. Em um último ato de desespero, Ricardo procurou um bode expiatório, uma âncora em seu mundo que virava de cabeça para baixo. Ele viu Heitor Guzmão e um pingo de esperança surgiu em seus olhos. Heitor era a velha guarda, um homem da empresa. Ele entenderia. Heitor! Ricardo gritou, apontando com a mão trêmula. Diga a eles! É um ataque coordenado! Uma mentira! É espionagem industrial, provavelmente obra daquele analista ressentido, Fábio, o Fábio Castro que demitimos por incompetência. O nome pairou no ar, um erro de cálculo fatal. Invocar o nome de Fábio não era uma defesa. Era uma confissão para a única pessoa na sala que sabia a verdade. O caos de vozes diminuiu quando Heitor Guzmão se levantou. Ele não olhou para Ricardo. Com uma calma sepulcral, caminhou até o microfone de perguntas da plateia. O silêncio se espalhou pelo salão. Cada olho estava fixo nele. Com o mundo inteiro assistindo, o velho leão do Grupo Bastos estava prestes a dar o golpe de misericórdia. Senhor Bastos, começou Heitor. A voz calma e amplificada, enchendo cada canto do auditório com um peso de granito. Sua menção ao nome de Fábio Castro é esclarecedora. Ele fez uma pausa, deixando a frase pairar. Porque eu e outros membros deste conselho nos lembramos muito bem de uma análise de risco detalhada que o próprio Fábio nos apresentou há 2 anos. Uma análise que alertava sobre vulnerabilidades críticas e anomalias inexplicáveis em nossas transferências de capital internacional. Outra pausa, ainda mais devastadora. Uma análise que o senhor pessoalmente arquivou e enterrou, chamando-a, e eu cito, de paranoia acadêmica. O ar foi sugado da sala. Não era mais uma acusação de uma fonte anônima em uma tela. Era a palavra do homem que assinava os cheques, o guardião dos segredos financeiros da empresa. Era a confirmação. Em nome do Conselho de Administração do Grupo Bastos, continuou Heitor, agora falando para a plateia, para as câmeras, para o mundo, informo que uma auditoria forense completa e independente será iniciada com efeito imediato. Todas as operações do CEO estão suspensas e solicitamos que o Sr. Bastos permaneça neste local para cooperar com as autoridades competentes que já foram devidamente acionadas. O rosto de Ricardo se desfez. A raiva, a negação, a arrogância,
Tudo se desintegrou ao mesmo tempo, revelando o que havia por baixo. Um homem pequeno, aterrorizado. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu corpo pareceu encolher dentro do terno caro. Ele olhou para as saídas, mas as câmeras eram um muro de luz, e os rostos na plateia eram uma parede de julgamento. O jogo havia acabado. Os dois seguranças que antes o protegiam agora começaram a subir os degraus do palco. Seus movimentos eram lentos, profissionais. Eles não o agarraram, apenas se posicionaram ao lado dele. A presença deles era uma declaração silenciosa de que sua liberdade havia terminado. Ricardo não resistiu. O fogo em seus olhos se apagou. Ele permitiu que o escoltassem para fora do palco, por uma porta lateral, longe dos flashes, desaparecendo da vista do império que ele construiu e destruiu. No auditório, ninguém aplaudiu. O silêncio era pesado, atordoado. No telão gigante, a prova do crime de Ricardo Bastos continuava a brilhar, uma lápide digital para um rei caído. O caos no auditório era um som distante, filtrado por camadas de concreto e corredores de serviço. Helena não ficou para assistir ao desfecho. Ela se moveu como um fantasma pelas entranhas do edifício, refazendo o caminho por onde entrou, o cheiro de café e desinfetante, substituindo o perfume caro e a tensão do andar de cima. Ela encontrou um banheiro de funcionários vazio no subsolo e se trancou lá dentro. Apoiada na pia fria, ela olhou para seu reflexo no espelho manchado. O rosto que a encarava era o de uma estranha, pálido, exausto, mas com um fogo nos olhos que ela não reconhecia. O disfarce do avental, o boné, eram as roupas de uma operária invisível, a mesma invisibilidade que Ricardo Bastos lhe atribuíra. E foi essa invisibilidade que se tornou sua maior arma. O som de sirenes se aproximando, cada vez mais alto, confirmou que o mundo real havia finalmente rompido as paredes da fortaleza de Ricardo. Estava feito. O corpo dela começou a tremer, não de medo, mas da liberação de meses de tensão contida. O peso que carregava em seus ombros, a promessa, a humilhação, a raiva, começou a se dissipar, deixando para trás um vazio profundo e calmo. Ela pegou o celular. Apenas uma nova mensagem. De Fábio. Não havia texto, apenas um anexo, um pequeno arquivo de áudio. Ela apertou o play. Era o som de uma rolha de champanhe estourando, seguido pela risada seca e contida de Fábio. Era a celebração mais perfeita que ela poderia imaginar. Ela sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Era hora de ir para casa. Ao sair pela doca de serviço, a mesma pela qual entrara horas antes como uma impostora, ela viu um sedã preto de vidros escuros parar silenciosamente ao seu lado. A janela do passageiro desceu, revelando o rosto de granito de Heitor Guzmão. Ele não sorriu. Sua expressão era de um respeito relutante. A avaliação de um veterano reconhecendo a habilidade de um novo jogador no campo de batalha. Seu ato de insubordinação hoje, ele começou a voz grave, salvou esta empresa de um câncer que a estava matando por dentro. Ele não a parabenizou. Era uma declaração de fato. Ele estendeu um cartão de visita simples, com seu nome e um número pessoal gravado em relevo. O Grupo Bastos tem uma dívida impagável com você, mas suspeito que você não tenha interesse em cobrá-la aqui. Quando estiver pronta para seu próximo movimento, me ligue. O mundo precisa de mais pessoas que olham para os centavos com a mesma seriedade com que olham para os milhões. Ele deu um breve aceno de cabeça. A janela subiu e o carro partiu, deixando-a na calçada, com o cartão na mão e o som das sirenes preenchendo o ar. Ela ergueu o capuz e se misturou à multidão, desaparecendo. 6 semanas depois, a televisão de uma cafeteria movimentada mostrava uma imagem granulada de Ricardo Bastos, com o rosto inchado e vestindo um macacão laranja, sendo levado a um tribunal. A legenda na tela dizia:
Conselho do Grupo Bastos coopera com promotores, novas acusações de fraude e lavagem de dinheiro. A câmera focou no rosto de Ricardo por um momento, vazio de toda a sua antiga arrogância, antes de cortar para um comercial de margarina. O rei havia caído e o mundo já estava mudando de canal. A poucos quarteirões dali, em um escritório de vidro com vista para o parque, a realidade era outra. Helena não estava mais em um cubículo apertado. Sua mesa era de madeira clara, espaçosa, com 2 monitores de alta resolução. Ela estava em uma videochamada com a diretoria de uma multinacional, e sua voz era calma e inabalável. Portanto, nossa recomendação na auditoria preliminar é clara. A falta de transparência em suas subsidiárias offshore não é apenas uma bandeira vermelha, é um risco existencial. Vocês têm 90 dias para retificar. O presidente do outro lado da linha, um homem acostumado a intimidar, apenas acenou com a cabeça. Entendido, senhorita Freitas. A empresa na janela atrás dela se chamava Guzmão e Associados, Integridade Corporativa e Risco. O cartão de Heitor havia sido mais do que uma oferta de emprego. Fora um convite para ajudar a construir algo novo. Fábio Castro trabalhava no mesmo andar como chefe do Departamento de Segurança Digital. A aliança deles, forjada no segredo, agora era uma parceria profissional respeitada. Naquela tarde, um jovem estagiário que não devia ter mais de 20 anos aproximou-se da mesa dela. Seu nome era Daniel. E seu rosto estava pálido de nervosismo. Ele segurava um tablet como se fosse uma bomba prestes a explodir. Senhorita Freitas, ele gaguejou. Com licença, eu estava revisando o balanço trimestral que a senhora me pediu. E eu acho que encontrei um erro. Ele engoliu em seco, claramente esperando uma reprimenda por sua audácia. É muito pequeno, eu sei, mas... Helena ergueu os olhos de seu trabalho. Ela viu o medo no rosto do garoto, o mesmo medo que ela sentira, a mesma hesitação em questionar a autoridade. O ciclo estava ali, bem na sua frente, esperando para ser repetido. Ela poderia tê-lo dispensado com um gesto, dito para ele não se preocupar com ninharias. Poderia ter recriado, mesmo que sutilmente, a dinâmica de poder que quase a destruiu. Em vez disso, ela abriu um sorriso caloroso e genuíno. Daniel, isso é ótimo. Mostre-me. Ele se aproximou, hesitante, e apontou para uma célula na planilha. Aqui, depois de todas as conversões, há uma discrepância, de 10 centavos. Helena olhou para o número, e então olhou de volta para o rosto ansioso do estagiário. 10 centavos. Ela repetiu, a voz suave. Daniel, em nosso trabalho, os 10 centavos são a coisa mais importante do mundo. Eles são a prova de que você está olhando com atenção. Encontrar isso não foi um erro. Foi um excelente trabalho. O alívio no rosto do garoto foi tão imenso que ele pareceu ficar mais alto. Obrigado, senhorita, ele sussurrou. Não me agradeça, disse ela, levantando-se. Agora venha. Vou te mostrar como usar essa pequena ponta solta para rastrear a origem do fio. É a parte mais divertida. Ela começou a caminhar com ele em direção a uma sala de reuniões, não como uma chefe para um subordinado, mas como uma mentora. Naquele momento, ela percebeu a verdade. A vitória não foi ver Ricardo Bastos cair. A verdadeira vitória era garantir que ninguém como ele jamais tivesse o poder de fazê-la sentir-se pequena novamente. Ela não havia apenas derrubado um rei, ela havia quebrado o trono. A história de Helena e Ricardo Bastos é mais do que uma trama de vingança corporativa. É uma prova viva de que a verdadeira força não reside no título de um cargo, no saldo de uma conta bancária ou na altura de um arranha-céu. A verdadeira força nasce da convicção. Reside na coragem de uma única pessoa, que ao ser empurrada para o abismo, decide não cair, mas aprender a voar. Em todos os cantos do mundo, em grandes empresas e em pequenos escritórios, existem versões de Ricardo Bastos.
Figuras de autoridade que confundem poder com o direito de humilhar, que acreditam que sua posição os coloca acima da integridade. Eles constroem seus castelos sobre o medo e o silêncio dos outros. Mas, para cada Ricardo, existe o potencial de uma Helena. Uma pessoa subestimada, ignorada, talvez até mesmo considerada inútil. Uma pessoa que, armada apenas com a verdade e a determinação, tem o poder de abalar as fundações desses castelos de cartas. A história que contamos hoje não é uma ficção distante. É um lembrete de que a atenção aos detalhes pode ser uma arma, que a promessa feita a alguém que amamos pode ser nosso maior escudo e que a dignidade não é algo que nos é dado por um chefe, mas algo que carregamos dentro de nós. Nós deste canal acreditamos no poder dessas histórias. Acreditamos que elas nos inspiram a sermos melhores, a exigirmos mais de nossos líderes e, acima de tudo, a acreditarmos mais em nós mesmos. E agora, queremos saber de você. Você acredita que a integridade de uma única pessoa pode, de fato, derrubar o império de um tirano? Você acredita que, no final das contas, a verdade é a força mais poderosa que existe? Se a sua resposta for sim, se você acredita na força que demonstramos hoje, deixe sua marca nos comentários com uma única palavra que resume toda essa jornada: coragem. Não queremos um sim, não queremos um gostei. Queremos um mar de coragem, uma declaração de que nossa comunidade entende o verdadeiro significado da força. E se você deseja continuar a fazer parte deste movimento, a se inspirar com narrativas que desafiam o status quo e celebram o espírito humano, faça duas coisas. Primeiro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada nova história é uma nova arma para a sua inspiração. Segundo, compartilhe este vídeo. Você nunca sabe quem em sua vida pode estar se sentindo pequeno, invisível ou humilhado, precisando ouvir exatamente hoje que até mesmo a menor das vozes pode ecoar como um trovão. Obrigado por assistir. Nós contamos histórias porque acreditamos que elas podem mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. Até a próxima.